Eles o chamavam de véio, talvez por minha barba grisalha, talvez pela paciência que eu carregava nos olhos. Mas a força em minhas mãos, essa não tinha idade. E nem o meu desprezo por aqueles que nos tiravam tudo. O tenente Correia achou que podia quebrar nossos corpos e nossos espíritos. Ele estava errado. Esta é a história de como a terra do Maranhão, que nos via sofrer, engoliu um de nossos algozes. E eu, Pedro, fui o seu coveiro silencioso. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Em meados de 1868, no coração árido de uma fazenda de algodão no interior do Maranhão, Pedro, com seus 55 anos, era uma figura de respeito silencioso. Chamado de Pedro Velho pelos mais novos, sua sabedoria parecia esculpida nas rugas de seu rosto, cada linha contando uma história de um continente distante, o Reino do Congo, onde um dia fora um agricultor respeitado. Aqui, sob o sol implacável, seu conhecimento da terra era apenas mais uma ferramenta para seus senhores. Ele cavava sulcos para o algodão e, com uma frequência dolorosa demais, covas para os corpos exaustos da senzala. Sua força, surpreendente para sua idade, era um testemunho de uma vida de trabalho incessante, mas também de uma resiliência indomável. No dia 17 de junho de 1868, uma quarta-feira de sol escaldante, o ar pesado da fazenda seria maculado por um ato de crueldade que quebraria a paciência de Pedro Velho. O tenente Manuel Correia, um oficial português arrogante e sádico, recém-designado para disciplinar a fazenda, deleitava-se em seu poder. Seu uniforme imaculado contrastava com a miséria ao redor, e seu sorriso de escárnio era a imagem da opressão. Naquele dia, ele decidiu impor mais uma de suas lições brutais. Reunindo os escravizados no pátio central, ele apontou para Zé, o neto de Pedro, um menino de apenas 10 anos, magro e assustado. Este aqui parece fraco demais para o trabalho, zombou Correia, sua voz cortante como um chicote. Vamos ver se ele tem alguma utilidade para meus cães. Pedro Velho sentiu o chão tremer sob seus pés, mas permaneceu imóvel, os olhos fixos no neto. Zé era a última faísca de sua esperança, a representação de um futuro que ele desejava diferente. Correia chamou seus 2 cães de caça, animais ferozes com olhos vermelhos e dentes à mostra. A ordem foi dada. Zé, lute com eles. Mostre sua coragem, moleque. O menino, paralisado pelo medo, foi empurrado para o centro. Os cães avançaram, latindo e rosnando, seus corpos musculosos, uma máquina de morte. Zé mal teve tempo de levantar as mãos. Em segundos, os dentes afiados dilaceraram a perna do garoto, seu grito agudo ecoando no pátio. Pedro sentiu cada mordida em sua própria carne. O tenente Correia gargalhava, seu prazer mórbido preenchendo o silêncio aterrorizado dos demais. Quem mais quer desafiar a minha autoridade? Ele gritou, observando Zé cair ensanguentado. Este é o destino de quem ousa nos desafiar. Naquela noite, sob a luz bruxuleante de uma fogueira na senzala, Pedro Velho cuidava das feridas profundas de Zé. O menino tremia de febre, sua respiração fraca e irregular. Cada gemido de dor do neto era uma facada no coração de Pedro. Ele observava a vida se esvair de Zé, e a imagem do sorriso cruel de Correia se gravava em sua mente, substituindo a dor pela fúria mais fria e calculada que já sentira. Levantou os olhos para o barracão do tenente Correia, uma silhueta escura contra o céu estrelado. Naquele momento, em meio à dor e à humilhação, uma decisão se solidificou em seu coração, inabalável como a rocha. Ele prometeu a si mesmo e ao espírito da terra que o chão do Maranhão, que absorvera tanto sangue inocente e tantas lágrimas silenciosas, finalmente absorveria o sangue de um opressor.
E ele, Pedro Velho, seria o instrumento dessa justiça sombria. A semente da vingança, plantada na dor, começava a germinar em silêncio. A fazenda de algodão do Barão de Santo Agostinho, onde Pedro Velho passava seus dias, não era apenas um lugar de trabalho forçado. Era um purgatório sob o sol, um cemitério a céu aberto onde a vida dos escravizados era medida em chicotadas e em sacas de algodão. Desde o amanhecer, por volta das 5 da manhã, até o cair da noite, quase 19 horas, a rotina era um ciclo exaustivo de trabalho nos campos. O algodão, branco e suave em sua forma final, era colhido com as mãos sangrando sob a vigilância implacável dos feitores. Homens brutos, com semblantes tão duros quanto a madeira de seus chicotes. Os barracões da senzala, construídos com barro e palha, eram a única casa para centenas de almas. Sem janelas, sem ventilação adequada, o cheiro de suor, fumaça e desespero impregnava o ar. Era ali que Pedro, em sua palhoça mais ao canto, dividia um espaço apertado com sua família, incluindo o pequeno Zé. As refeições, escassas e sem sabor, consistiam em farinha de mandioca e um pouco de carne seca rançosa, distribuídas rigidamente ao meio-dia e ao final do dia. A doença era uma sombra constante. A malária, a disenteria, a pneumonia, ceifando vidas sem piedade. Quando alguém sucumbia, Pedro Velho era invariavelmente chamado. Seu conhecimento da terra, outrora usado para cultivar a vida, agora era empregado para enterrá-la. Ele cavava as covas, sempre com as mãos calejadas, os músculos tensos, enquanto o sol escaldava a pele e o coração apertava por mais uma partida. O tenente Manuel Correia, que chegou à fazenda no início de 1868, trouxe consigo uma nova camada de terror. Não bastava a crueldade dos feitores, que já eram brutais por natureza. Correia, um homem de 40 e poucos anos, olhos pequenos e penetrantes, tinha um prazer doentio em exercer seu poder. Sua presença era uma mancha escura na já sombria rotina. Ele gostava de demonstrar sua autoridade, e suas demonstrações eram sempre acompanhadas de dor. Certa vez, em uma terça-feira chuvosa de abril, por volta das 10 da manhã, ele chicoteou um homem idoso que havia derrubado um cesto de algodão, não apenas com o chicote, mas com a fivela do cinto, rasgando a pele do velho até que ele desmaiasse na lama. Outra vez, numa sexta-feira ensolarada de maio, ele ordenou que uma jovem escravizada, que ousou olhar em seus olhos, fosse amarrada e deixada sob o sol por um dia inteiro sem água, apenas para provar que a insolência não seria tolerada. Pedro observava tudo, silencioso, sim, mas não cego. Seus olhos, que a idade tingia de uma tristeza profunda, captavam cada detalhe, cada injustiça. Ele via o medo nos olhos dos outros, o desespero contido. Para muitos na senzala, Pedro Velho era um pilar. Não falava muito, mas ouvia a todos. Sua presença era um consolo, seu conhecimento, uma bússola. As crianças se aninhavam perto dele à noite, buscando um pouco de calor e segurança. Ele sabia como identificar as plantas medicinais da mata que rodeava a fazenda, preparando infusões amargas que aliviavam a febre e as dores. Ele conseguia se mover pela densa vegetação sem fazer um único som, uma habilidade que adquirira em suas caçadas na África. Sua força física, apesar da idade, era notável. Um dia, um carro de bois atolou na lama pesada de uma estrada vicinal por volta das 14 de uma quinta-feira. 4 homens lutavam para desatolar. Pedro, com um semblante sério, mas decidido, se juntou a eles. Com uma estratégia simples e um impulso poderoso, ele conseguiu mover a roda, surpreendendo a todos. Essa força, combinada com seu profundo conhecimento da terra, como cavar, como camuflar, como fazer algo desaparecer sem deixar vestígios, era sua herança e seu fardo. Antes, ele usava-a para o trabalho imposto, para o luto da comunidade. Agora, com Zé ferido e quase sem vida em seus braços, essa mesma força e sabedoria começariam a servir a um propósito diferente,
mais sombrio. A paciência de Pedro Velho, outrora infinita, havia encontrado seu limite. A noite de 17 de junho de 1868 avançava, escura e pesada, como um manto fúnebre sobre a senzala. O pequeno Zé, com a perna dilacerada pelos cães do tenente Correia, gemia baixinho, a febre queimando sua pele frágil. Pedro Velho, com suas mãos calejadas, tentava estancar o sangue, aplicava ervas que conhecia de sua terra natal, mas sabia que era tarde demais. O corpo do menino, já tão pequeno, parecia se encolher ainda mais a cada respiração rouca. Por volta das 2h da madrugada de 18 de junho, o último suspiro de Zé escapou, silencioso como um sussurro, e a vida, que mal havia florescido, se apagou nos braços do avô. Pedro permaneceu ali, imóvel, segurando o corpo sem vida do neto. As lágrimas, secas por anos de sofrimento, não vieram. Em vez disso, um frio cortante se instalou em seu peito, um gelo que suplantou a dor. Levantou os olhos para a escuridão, para a direção onde sabia que o barracão do tenente Correia se erguia, imponente e cruel. A imagem do sorriso sádico do português, ecoando com a morte de Zé, incendiou algo dentro dele. A paciência, que o tornara velho, se desfez em pó. Naquele momento, Pedro não era mais o agricultor resignado, o coveiro silencioso. Ele era o vento que sopra a tempestade. O velho se fora. Surgia o justiceiro. Ele apertou os punhos, a promessa silenciosa mais pesada que o corpo de Zé. O chão do Maranhão. Murmurou para o vazio, sua voz rouca de uma promessa fria. Vai beber do sangue que lhe é devido. Os dias que se seguiram, do fim de junho ao início de julho, foram marcados por uma quietude ainda mais profunda em Pedro. Seus companheiros de senzala, acostumados ao seu silêncio, notavam a diferença. Não era a melancolia habitual, mas uma espécie de serenidade assustadora, como a calma antes da tormenta. Seus olhos, antes sábios e resignados, agora carregavam uma luz gelada, focada em um ponto distante que ninguém mais via. Ele observava o tenente Correia em suas rondas matinais, por volta das 7h, com seu andar altivo. Observava os feitores, a movimentação da fazenda, mas, principalmente, observava a rota que o tenente fazia após o jantar, quando o sol já se punha, por volta das 19h30, e ele, embriagado, caminhava em direção à mata nos fundos da senzala, um trecho íngreme e solitário. Pedro não poderia agir sozinho. Não completamente. A execução seria sua, mas o silêncio, a cumplicidade que protegia o ato, essa precisaria ser da comunidade. Ele sabia que não poderia falar abertamente de seu plano, mas precisava plantar a semente da compreensão e do apoio mútuo. Em uma terça-feira, 2 de julho de 1868, pouco antes do sol nascer, quando a senzala ainda dormia em um sono inquieto, Pedro buscou Maria. Maria, a parteira, a curandeira, uma mulher de sabedoria ancestral e olhos que já tinham visto demais. Ela mesma tinha perdido um filho pequeno para a doença, ignorada pelos senhores. Ele sentou-se ao lado dela na escuridão, o cheiro de ervas secas e fumaça pairando no ar. Maria, Pedro sussurrou, sua voz grave. O menino se foi. Maria assentiu, os olhos marejados, mas sem espanto. Zé está com os ancestrais, Pedro. Agora ele está livre. Livre, Pedro repetiu, o som carregado de um peso que ia além da morte. Mas e nós? E o sangue de Zé que clama por justiça? Ele olhou fixamente para Maria, não pedindo, mas afirmando. O tenente Correia não pode continuar. Maria permaneceu em silêncio por um longo momento, o olhar fixo em algum ponto além das paredes da palhoça. Ela conhecia a dor de Pedro, a dor de todos eles. As humilhações, as perdas. Conhecia o veneno da raiva que se acumulava. Finalmente, seus olhos encontraram os de Pedro. Ela não precisou de palavras. Não perguntou como, nem quando. Ela apenas pegou a mão calejada de Pedro, apertou-a firme. A terra tem fome, Pedro, ela disse. Sua voz um sussurro rouco e cúmplice. E às vezes, somos nós que precisamos alimentá-la. Ninguém vai ver. Ninguém vai ouvir. E quem ouvir,
vai esquecer. Naquele instante, um pacto de silêncio foi selado, não com juramentos em voz alta, mas com um aperto de mãos e a compreensão mútua de uma dor tão profunda que só a justiça, por mais sombria que fosse, poderia aplacar. Maria, e através dela, outros corações na senzala que sofriam calados, se tornariam a guarda silenciosa de Pedro. Eles não participariam do ato, mas seriam o escudo invisível que protegeria o segredo, a parede de silêncio que faria um homem desaparecer sem deixar rastros. Pedro Velho, agora, tinha uma missão, e não estaria verdadeiramente sozinho. O sangue de Zé secou na terra, mas o pacto de silêncio de Pedro Velho começou a dar frutos. Nos dias que se seguiram ao funeral apressado do menino, no início de julho de 1868, Pedro observou o tenente Correia como um predador observa sua presa. Seus passos eram lentos, seus movimentos precisos. Ele notou que, por volta das 19h30, após a ceia pesada regada a cachaça e vinho, o tenente tinha o hábito de caminhar, sozinho. Um passeio para digerir a superioridade, talvez. Essa caminhada rotineira levava Correia por um caminho estreito, logo atrás da senzala. Um trecho do terreno íngreme, coberto por capim alto e uma vegetação densa que beirava a mata. Era um lugar esquecido pela administração da fazenda, ignorado pelos feitores, um ponto cego perfeito. Pedro memorizou cada curva, cada raiz saliente, cada sombra projetada pela lua nas noites claras. Ele notou que Correia, embriagado, muitas vezes cambaleava, quase caindo nas pequenas depressões naturais do caminho. A estratégia começou a se formar na mente de Pedro Velho, fria e calculada como o fio de um machado bem amolado. Não seria um confronto de força bruta. Seria um jogo de paciência, inteligência e o domínio da terra. Em meados de julho, numa quarta-feira cinzenta, por volta das 15 horas, enquanto os outros escravizados estavam nos campos mais distantes, Pedro começou seu trabalho secreto. Ele selecionou sua ferramenta, uma picareta robusta, com cabo de madeira gasto, uma companheira de anos nas lides da lavoura e nas covas da morte. Era uma ferramenta comum, inofensiva nas mãos erradas, mas, nas de Pedro, um instrumento de justiça. O plano era engenhoso em sua simplicidade. Pedro usaria sua habilidade de agricultor e coveiro para cavar um fosso. Não uma cova qualquer, mas uma armadilha. Um buraco profundo o suficiente para engolir um homem, e posicionada exatamente no caminho noturno do tenente. Ele calculou a profundidade e a largura necessárias. Usaria raízes e galhos para camuflar a abertura, tornando-a invisível na escuridão e sob a vegetação rasteira. A terra úmida do Maranhão seria sua aliada, facilitando a escavação e, mais tarde, o sepultamento. Durante as tardes e noites seguintes, sempre que podia escapar sem levantar suspeitas, às vezes, sob o pretexto de buscar lenha ou colher ervas medicinais, Pedro trabalhou incansavelmente. Em 20 de julho, uma segunda-feira à noite, ele começou a cavar, seus músculos definidos trabalhando em silêncio. A cada picaretada, a cada pá de terra retirada, era um fragmento da dor de Zé sendo retribuído. Ele alternava os horários, por vezes antes do sol nascer, entre as 4 e as 5 horas da manhã, outras vezes no cair da noite, entre as 18 horas e as 20 horas, quando a penumbra era mais espessa. Ele misturava a terra recém-removida com folhas secas e galhos, espalhando-a por uma área maior para que a diferença na altura do solo não fosse percebida. Cobria a abertura do fosso com finos galhos e uma camada de folhas, cuidadosamente dispostas para parecerem naturais. Um tapete falso que cederia sob o peso de um corpo desavisado. A cada detalhe, Pedro Velho era meticuloso, preciso. Não podia haver erros, não podia haver rastros. O corpo do tenente Correia não seria apenas enterrado. Seria absorvido pela terra, esquecido, como se nunca tivesse existido. A vingança, para Pedro, não era sobre o espetáculo. Era sobre a ausência de um homem cruel e a ausência de qualquer vestígio de seu fim.
As semanas de julho de 1868 se arrastaram com uma lentidão torturante para Pedro Velho. Cada dia era um passo a mais no seu plano, uma camada a mais de terra sobre o fosso. Ele trabalhava nas profundezas da noite, entre a meia-noite e as 3h da madrugada, quando a fazenda mergulhava no mais absoluto silêncio. Seus músculos, embora envelhecidos, respondiam com uma força teimosa. A picareta, sua fiel companheira, fazia um som abafado na terra úmida. O fosso, cuidadosamente cavado e com cerca de 1,5 metros de profundidade, esperava seu ocupante. Durante o dia, Pedro mantinha seu semblante habitual, sério e observador. Mas seus olhos não perdiam o tenente Correia de vista. Na segunda-feira, 22 de julho, por volta das 16 horas, Correia passou perto de onde Pedro trabalhava, fingindo carregar fardos de algodão. O tenente parou, seu olhar suspeitoso varrendo a área. — O que é que o velho tanto faz aí? Correia perguntou, sua voz arrastada, mas com um fio de ameaça. Pedro não ergueu os olhos. — Apenas recolhendo as ervas, tenente, para as dores, que a idade não perdoa. Correia bufou, desdenhoso. Velharias de negro. Não perca tempo com isso. O algodão não se colhe sozinho. Ele seguiu em frente, aparentemente satisfeito. Mas Pedro sentiu o ar denso de um perigo iminente. Por pouco, o coração de Pedro batia forte, mas seu rosto permaneceu impenetrável. A cumplicidade silenciosa da senzala era uma força invisível. Maria, a parteira, com sua sabedoria ancestral, era sua principal confidente. Ela e outros mais velhos, que haviam sentido a lâmina da dor do tenente em suas próprias vidas, entendiam a fúria de Pedro. Na quarta-feira, 24 de julho, Maria se aproximou de Pedro enquanto ele amolava a picareta, disfarçando o som com o barulho de uma panela sendo raspada. — A chuva vem forte amanhã, Pedro. Ela murmurou, os olhos baixos, mas cheios de significado. A terra vai estar mole, e os ouvidos abafados. Pedro assentiu. A chuva era uma bênção, um véu natural que lavaria os rastros, abafaria os sons. Seria a cobertura perfeita para sua vingança. O plano era arriscado, a punição em caso de descoberta, inimaginável. O medo era uma sombra constante, mas a imagem de Zé, deitado frio em seus braços, era um fogo que queimava mais forte que qualquer receio. A picareta, afiada como uma navalha, foi escondida sob sua esteira de palha, pronta para a noite. Ele a testou em um tronco velho de árvore, sentindo o equilíbrio, o peso. Não era uma ferramenta de matar, mas de cavar, de fazer desaparecer. E para Pedro, o desaparecimento era a própria essência de sua justiça. A quinta-feira, 25 de julho de 1868, amanheceu sob um céu cinzento. Por volta das 14 horas, as primeiras gotas começaram a cair, finas e teimosas, e logo se transformaram em uma tempestade violenta. O trovão ribombava nos céus do Maranhão, os relâmpagos riscavam a escuridão crescente, o vento uivava, sacudindo as frágeis palhoças da senzala. Era a noite que Pedro havia esperado, a noite que a terra e o céu conspiravam com ele, a noite em que o tenente Manuel Correia faria sua última caminhada. A noite de quinta-feira, 25 de julho de 1868, desabou sobre a fazenda com a fúria de uma tempestade tropical. Chuva torrencial açoitando o telhado da senzala, o vento uivando como um lamento ancestral, trovões que rasgavam o céu escuro do Maranhão, iluminando brevemente a paisagem com flashes azuis e brancos. Ninguém ousaria sair em tal temporal. Perfeito. A fazenda estava adormecida, imersa em um sono perturbado pelos elementos. Pedro Velho, no entanto, estava bem acordado. Por volta das 19h45, ele escorregou para fora de sua palhoça, movendo-se como uma sombra que se funde à escuridão. Em uma das mãos, sua velha picareta de cabo gasto. Na outra, um pedaço de tecido úmido para qualquer necessidade de abafar um grito. O frio em seu peito era tão intenso quanto o da chuva que castigava seu corpo, mas o fogo da vingança ardia mais forte. Ele sabia que o tenente Correia,
apesar do mau tempo, não abriria mão de seu ritual noturno de digestão. Pedro se postou em seu ponto de observação, escondido entre a densa vegetação que margeava o caminho tortuoso atrás da senzala. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição preenchia o ar, misturando-se com o cheiro de suor frio que escorria por seu próprio corpo. Seus olhos, acostumados à penumbra, esquadrinhavam o caminho. Ele esperou. Minutos se arrastaram, tensos como corda de viola. Às 20h10, uma figura cambaleante surgiu na escuridão. Era Correia, a silhueta embaçada pela chuva, o andar pesado e inseguro, exatamente como Pedro previra. O uniforme empapado, os passos arrastados pela lama, denunciando a embriaguez. O oficial cantarolava uma melodia desafinada, alheio ao perigo iminente. Ele se aproximava do ponto, daquele trecho de capim alto que escondia o fosso cuidadosamente camuflado. Pedro Velho sentiu o sangue pulsar nas veias. A imagem de Zé, ensanguentado, os cães ferozes, o riso sádico de Correia, tudo rodava em sua mente. Ele apertou a picareta, o cabo frio em suas mãos. Sem uma única palavra, sem um som sequer, Pedro emergiu das sombras, um vulto repentino na escuridão. O tenente Correia, pego de surpresa, mal teve tempo de reagir. Seus olhos arregalados, o semblante embriagado se transformando em puro terror ao ver a figura surgir do nada, a picareta erguida contra o relâmpago, que cruzou o céu naquele exato instante. Antes que pudesse sequer gritar, ou a ameaça em sua garganta se transformar em um som, a picareta desceu. Um golpe seco, preciso, no ponto exato onde a vida se encontra com o esquecimento. A cabeça do oficial foi atingida com força brutal. Um som abafado, mas definitivo, misturado ao rugido do trovão. O corpo do tenente Manuel Correia desabou na lama, inerte. O vinho e o sangue se misturando à terra encharcada. Pedro não hesitou. Com uma força surpreendente para seus 55 anos, ele agarrou o corpo sem vida do oficial. A chuva incessante era sua aliada perfeita, lavando o sangue que escorria para a terra, transformando o terreno em um pântano de segredos. O fosso, cuidadosamente camuflado, revelou-se. Com um esforço monumental, Pedro arrastou o corpo pesado do tenente para dentro da cova. O corpo caiu com um baque surdo na escuridão úmida. Em seguida, Pedro trabalhou com a rapidez e a eficiência de quem fazia isso há uma vida. Usando a própria picareta e as mãos, ele começou a cobrir o corpo. Primeiro, grandes torrões de terra úmida. Depois, folhas secas, galhos quebrados e até mesmo algumas ervas que ele arrancava do chão, espalhando tudo para que o local parecesse intocado. Cada movimento era preciso, calculado, para não deixar nenhum vestígio, nenhum indício. A chuva lavava o suor de sua testa e o rastro de sua presença. O tenente Correia, o homem que se deleitava em humilhar e aterrorizar, estava sendo enterrado na escuridão, engolido pela mesma terra que ele pisava com desprezo. Sua prepotência e crueldade encontraram seu fim no anonimato de um túmulo secreto, sem lápide, sem choro, sem lembrança. A terra do Maranhão, que absorveu tanto, absorvia agora o seu algoz. Imediatamente após cobrir o corpo do tenente Correia, Pedro Velho permaneceu ajoelhado na lama por um momento, a chuva lavando seu rosto e as mãos calejadas. O trovão ainda ecoava, mas a tempestade, agora, parecia cúmplice de seu ato silencioso. Ele se levantou, os músculos doloridos, mas o espírito invencível. Era preciso não deixar rastros. Cuidadosamente, ele varreu a área ao redor do fosso com galhos, alisando a terra, espalhando mais folhas molhadas. A picareta, ainda escorrendo, foi limpa contra a grama e escondida sob um arbusto denso, a pouca distância, um local que só ele conhecia. Ninguém a encontraria ali. Por volta das 21h30 daquela noite de tempestade, Pedro deslizou de volta para a senzala, molhado e enlameado, mas com o coração estranhamente leve, apesar do cansaço. Os outros escravizados, encolhidos em suas palhoças, mal notaram sua entrada. Maria, no entanto,
sentiu sua presença. Seus olhos encontraram os de Pedro na penumbra. Um olhar, sem palavras. Apenas a compreensão silenciosa e profunda de que a terra havia aceitado seu sacrifício. Ela deu um leve aceno quase imperceptível, um sinal de que o segredo estava seguro, guardado pela escuridão e pela cumplicidade de almas sofridas. A manhã de sexta-feira, 26 de julho de 1868, amanheceu cinzenta, a chuva diminuindo para uma garoa fina. A fazenda se preparava para mais um dia de trabalho, mas algo estava diferente. O tenente Correia, sempre o primeiro a surgir para as inspeções matinais, por volta das 6h30, não apareceu. Os feitores, inicialmente, supuseram que ele estaria se recuperando de sua bebedeira habitual. Mas as horas se passavam e a ausência do oficial tornava-se cada vez mais estranha, mais inquietante. Às 9h15, o barão de Santo Agostinho, proprietário da fazenda, foi informado. Seu rosto, geralmente pálido e impassível, contorceu-se em uma careta de preocupação. Um oficial português desaparecido? Isso era uma afronta, um perigo, uma vergonha. A fazenda foi colocada de ponta cabeça. Os feitores, com seus chicotes e cães, foram enviados em todas as direções. "Procurem! Achem-no! Vivo ou morto!" gritava o barão, sua voz ecoando pelo pátio. Os escravizados foram interrogados, um a um, com brutalidade renovada. Pedro Velho, como todos os outros, foi arrastado à frente do barão, por volta das 11h. "Você viu o tenente Correia ontem à noite, velho?" O barão perguntou, seus olhos estreitos. Pedro, com sua voz rouca de cansaço, mas firme, respondeu: "Não, meu senhor. A tempestade estava muito forte. Eu estava na minha palhoça, como todos os outros." Seus olhos não vacilaram. A busca se estendeu pelos dias seguintes. No sábado, 27 de julho, equipes de busca formadas por homens da fazenda e até alguns soldados do vilarejo mais próximo vasculharam os canaviais, as matas e os riachos. Cavalos galopavam por toda parte, levantando poeira e lama. A cada dia que passava, sem que o corpo ou qualquer vestígio de Correia fosse encontrado, o pânico e a paranoia cresciam entre os colonizadores. O barão estava furioso, temendo não apenas a perda de um oficial, mas a ideia de que a ordem poderia ser quebrada. Será que fugiu? Será que foi atacado por onças? Os feitores especulavam, suas vozes carregadas de medo. Ou talvez os negros. A simples sugestão era sussurrada com pavor. A caçada humana se intensificou, mas sem um corpo, sem uma arma, sem um rastro sequer. A terra do Maranhão, que Pedro Velho conhecia tão bem, guardava seu segredo com perfeição. O tenente Manuel Correia simplesmente desapareceu, engolido pela noite, pela chuva e pelo silêncio de um túmulo secreto, sem deixar uma única pista. O mistério se tornava uma lenda sombria, um fantasma que assombraria a fazenda e plantaria a semente da desconfiança em cada colono. A história do desaparecimento do tenente Manuel Correia reverberou pela fazenda do Barão de Santo Agostinho de uma forma que ninguém poderia prever. Não houve gritos de rebelião ou fugas em massa. Em vez disso, o impacto foi mais profundo, mais silencioso, plantando sementes de medo e esperança em lados opostos da cerca. Para os senhores e feitores, o desaparecimento do oficial tornou-se um mistério aterrador, um espectro invisível que assombrava cada canto da propriedade. A paranoia se espalhou como fogo em capim seco. Os senhores, antes tão seguros de seu domínio, começaram a olhar para os escravizados com uma nova desconfiança. As batidas, por volta das 10h da manhã em uma terça-feira, tornaram-se mais frequentes e brutais, buscando uma confissão, qualquer pista, mas não encontravam nada além de silêncio e olhares vazios. A ausência de um corpo significava que não havia culpados, mas também que não havia fechamento. O medo do quem foi ou o que foi pairava sobre eles, tornando cada sombra na mata, cada ruído noturno, um presságio de perigo. O barão, em particular, passava as noites inquieto, questionando-se se a terra não estava, de alguma forma,
contra ele. Será que havia fantasmas? Ou seria a rebelião silenciosa dos negros tão mais terrível por não ter forma? Para os escravizados, a história era outra. O tenente Correia havia simplesmente sumido. Eles não falavam abertamente, claro. Mas à noite, nos sussurros da senzala, por volta das 22 horas, a lenda começou a nascer. A terra o engoliu, diziam uns. Os espíritos dos ancestrais fizeram justiça, afirmavam outros. Pedro Velho, em seu canto, não dizia nada. Mas seus olhos, que antes carregavam a dor de anos, agora tinham um brilho de quietude, de uma paz sombria. Para ele, a paz não vinha da alegria, mas da justiça cumprida. A morte de Zé, seu neto, não seria em vão. Pedro Velho permaneceu na fazenda, envelhecendo mais alguns anos, até que a morte natural o levou. Ele nunca confessou, nunca precisou. Seu ato foi uma vingança pessoal, mas seu legado foi muito maior. Ele se tornou uma figura lendária, um símbolo de resistência silenciosa. Sua história era contada e recontada, adaptada, mas sempre com a mesma essência. Um homem velho, em quem ninguém via perigo, que com suas próprias mãos, com a sabedoria da terra, fez um opressor desaparecer. O que Pedro fez não foi apenas um ato de vingança. Foi um grito de liberdade, silencioso, mas estrondoso. Ele mostrou que a resistência podia vir das maneiras mais inesperadas e silenciosas, que mesmo o mais humilde dos homens podia encontrar uma forma de fazer justiça onde a lei jamais chegaria. Ele plantou não apenas o corpo de um algoz na terra, mas também a semente da esperança e da inspiração, para que outros, em sua quietude, encontrassem sua própria forma de resistir. A memória de Pedro Velho, o coveiro silencioso, passou de geração em geração, um farol de coragem em tempos de escuridão, um lembrete de que a força de um povo não se quebra e que a terra, por vezes, cumpre seu próprio papel na justiça. Comente a palavra resistência, se a história de Pedro Velho te inspirou a lembrar que a justiça pode surgir onde menos se espera e que a memória dos heróis esquecidos deve ser sempre preservada. E assim, encerramos a saga de Pedro Velho, o coveiro silencioso que fez a terra do Maranhão cumprir sua própria justiça. Se você se emocionou, se sentiu a indignação e a coragem desse herói esquecido, por favor, não deixe de demonstrar seu apoio. Curta este vídeo para que mais pessoas conheçam essa parte da nossa história. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas lendas que vamos desenterrar. E não se esqueça de deixar seu comentário com a palavra resistência. Queremos saber quem está conosco nessa jornada de resgate. A história está cheia de vozes silenciadas, de atos de bravura que a narrativa oficial tentou apagar. Mas aqui, no nosso canal, somos os griots digitais e vamos continuar a contá-las. Explore outros vídeos em nossa playlist de Heróis Esquecidos e descubra mais histórias de resistência que vão te surpreender e inspirar. Tem sempre uma nova jornada esperando por você. Até a próxima e que a memória desses guerreiros permaneça viva em nossos corações.